É, Boa tarde. Bom, agora vamos discutir um pouco sobre as garantias da defesa no processo penal. Eu acho que antes mesmo de nós falarmos sobre quais são e onde estão previstas, é interessante comentar um pouco sobre a origem das garantias, que é muito ligada à própria noção de justiça institucionalizada. Assim, os sistemas de justiça estabelecidos dentro de um espaço soberania, com legitimidade interna para fazê-lo, normalmente envolvem uma máxima, um ordenamento, uma lei, um dogma, um sistema de fiscalização sobre o descumprimento desse, uma instituição para acusar e aferir a culpa sobre a violação e um mecanismo de execução da punição por essa culpa ferida. Essas funções, legislar, policiar, acusar, julgar e punir, são, em geral, concentradas no ente que detém e exerce poder sobre os indivíduos, às vezes cada um sendo gerido por um órgão específico ou com alguns cumulando o mesmo. Enquanto que o indivíduo, submisso ao sistema, só tem como defesa, no abstrato, aquilo com que pode arcar, que jamais seria o bastante para ele sozinho vencer esse leviatã que deseja puni-lo, e sem que ele tenha acesso, meios, recursos para produzir prova, organizar sua defesa, ou mesmo conhecer as minúcias dos atos do processo e do crime de que foi acusado. Portanto, verifica-se um desbalanço em que o acusado se encontra à mercê do acusador. E por muito tempo isso foi a regra, e ainda é em vários lugares do mundo hoje, especialmente em situações em que a autoridade religiosa como fonte do poder do direito, como foi o caso da Inquisição na Europa, ou nos países em que vale a lei de Sharia, por exemplo, no Irã atual, ou mesmo governos tirânicos ou despóticos, como a Alemanha nazista. Porém, a maioria dos países ocidentais hoje se constituem como Estados democráticos de direito, em que a legitimidade vem da vontade do povo que o compõe, e o exercício do poder se dá somente se de acordo com a legislação vigente e prévia. Desse modo, diversos mecanismos são estabelecidos para frear as tiranias dos excessos dos governos. Um dos princípios mais importantes nesse sentido é o da legalidade, previsto no artigo 5º, 39, e no artigo 1º do Código Penal Brasileiro, que não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal. No caso do processo penal, esses freios são as garantias da defesa, que servem para tentar equiparar a parte acusada à acusação. E no caso do Brasil atual específico, a Constituição Federal de 88 foi promulgada num esforço democratizador, suplantando o regime ditatorial, em que, como é de costume, as garantias de direito do cidadão, que não foram explicitamente suspensos, por exemplo, no artigo 10º do Ato Constitucional número 5, que na prática abole o habeas corpus, ou negados na prática, seja por punição sem julgamento, seja a privação ao acesso à justiça e ao processo, falsificação de prova, ou prova constituída por tortura, o Brasil tinha uma situação muito fragilizada que precisava dar uma prioridade às garantias. Assim, a Constituição atual dá uma valoração muito grande a esses princípios, que estão previstos, em sua maioria, em cláusulas pedras constitucionais e uma boa parte dentro do artigo 5º, princípios que vão desde a publicidade dos atos processuais, no inciso 60, até a obrigatoriedade do devido processo legal, para que haja sentença ou pena, no inciso 54, ou já o citado princípio da legalidade, e talvez, para o nosso tema mais pertinente, sejam as garantias ao contraditório e à ampla defesa. Como uma das garantias da defesa, mas não só dela, a gente tem o princípio do contraditório, né, que é colorado do devido processo legal juntamente com a ampla defesa que vai ser tratada aqui posteriormente, que assegura aos sujeitos do processo, mas principalmente ao réu, pela posição que ele ocupa, o direito de contradizer, rebater ou impugnar as alegações contrárias trazidas pela outra parte, bem como as provas por ela produzidas. O doutrinador Uri Lopes Júnior, em uma de suas obras, estabelece o contraditório como um elemento imprescindível por caráter essencialmente dialético do processo. Então, em outras palavras, sobre o prisma da defesa, seria basicamente a garantia que o réu tem de tomar conhecimento dos fatos criminosos que lhe estão sendo imputados e também se defender desses mesmos fatos. Como um de seus desdobramentos, a gente pode citar como se dá a própria ordem processual, como se dá o desenrolar do próprio processo. Primeiro, a gente tem o recebimento da queixa, da denúncia, a depender do tipo de ação penal em questão. Posteriormente, a gente tem a citação, com a qual o réu ele é chamado ao processo e tem conhecimento formal de todos os apontamentos que estão sendo feitos ao seu respeito. A partir daí, lhe é garantido o exercício do contraditório e o seu direito de defesa. Em outro aspecto, também temos o princípio da presunção de inocência, segundo o qual ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Então, enquanto não houver uma sentença penal condenatória irrecorrível, o acusado, o réu, ele não pode ser considerado culpado, muito menos dentro e fora do processo, e não pode sofrer, portanto, as consequências de uma condenação que não é definitiva. Esse princípio ele ficou bastante em voga
no ano passado, com o julgamento das ADCs 43, 44 e 54 pelo Supremo Tribunal Federal, em que se decidiu por 6 votos a 5 pela constitucionalidade do artigo 283 do CPP. Ficou decidido pelo Supremo que a execução provisória antecipada de pena ela estaria em conflito direto com o princípio da presunção de inocência. Então, a prisão após decisão de segunda instância não seria mais possível no nosso ordenamento jurídico brasileiro por estar completamente contra o princípio da presunção de inocência. Isso não quer dizer que ninguém possa ser preso ou deixar de ser preso, até porque o próprio artigo que foi declarado constitucional estabelece outros tipos de prisão, como a prisão cautelar, como as prisões cautelares em flagrante, provisória ou temporária. Bom, lado a lado ao princípio do contraditório, né, que a Fernanda estava falando, está o da ampla defesa, que a gente pode observar no inciso 5 do artigo, no inciso 55, no artigo 5º da nossa Constituição Federal, e esse princípio visa garantir que o acusado possa, de fato, se utilizar de todos os meios e recursos disponíveis para sua defesa. E a gente não pode deixar de falar que o princípio da ampla defesa está intimamente ligado ao do duplo grau de jurisdição, que apesar de ser um princípio implícito, como a gente já viu em aula, ele é claramente referenciado nesse mesmo inciso 55, bem no finalzinho, onde ele diz assim: os acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes. Ou seja, isso quer dizer que caso o acusado, caso a decisão não contemple o que o acusado entende como que seria justo, ou se ele simplesmente não se satisfizer com essa decisão, ele pode recorrer dela, desde que, obviamente, dentro dos procedimentos processuais descritos em lei. E daí a importância desses procedimentos serem previamente conhecidos pela defesa e tido como certo, né? Que é o que nos ensina o processo do devido, o princípio do devido processo legal, porque a previsibilidade acerca dos momentos em que cada ato processual deve ocorrer, ele garante que a defesa possa realmente se organizar da melhor forma possível para atender ao seu cliente ou ao seu assistido, né? E nisso também estão inclusas a questão da ordem das testemunhas, da ordem processual, como a Fernanda também estava falando anteriormente. E é impossível a gente falar de ampla defesa sem falar de acesso à justiça, que é uma coisa que a gente fala muito no início da faculdade, né? E é um princípio fundamentado também no inciso 5º da nossa Constituição, onde diz que o Estado vai oferecer assistência jurídica integral e gratuita àqueles que necessitem. E esse princípio vem na Constituição desde de 34, na Constituição Federal de 34, e no finalzinho ele falava bem assim: a União e os Estados considerarão os necessitados de assistência jurídica, criando para esse efeito órgãos especiais. E é baseado nisso que foi criado o que a gente conhece hoje como a Defensoria Pública. E aí o Estado do Rio de Janeiro foi considerado pioneiro na época quando se instituiu, em 54, né, quando tiveram os primeiros cargos de defensor público, que eram os primeiros cargos, era a carreira inicial, né, eram os cargos iniciais para quem adentrava no Ministério Público. Ainda era chamado de assistência judiciária, e era apenas um trecho dentro da lei que organizava o Ministério Público. E aos poucos isso foi avançando, até que se tornou uma lei estadual, que inclusive foi citada em 94 na lei orgânica da Defensoria Pública, que é a Lei Complementar número 80. E é muito importante a gente falar disso, porque a estimativa no estado do Rio de Janeiro é que cerca de 80% das ações judiciais são patrocinadas pela Defensoria Pública. Então, isso realmente é decisivo para o acesso à justiça. E, obviamente, essa defesa técnica é muito importante para que os assistidos tenham uma ampla defesa, o direito à ampla defesa de fato. E uma observação que eu gostaria de fazer sobre isso é que quando a gente olha para a Defensoria Pública em si, quando a gente observa a natureza jurídica, e tudo parece muito sui generis, ela nasceu ali dentro do Ministério Público, foi mudando de nome, e me faz pensar que, na verdade, tudo isso que o Pedro falou sobre como nasceu o direito, principalmente o direito penal, como uma forma de realmente afastar indivíduos do convívio social, não contemplava a defesa desse indivíduo. Então, por isso que quando a gente para estudar a Defensoria Pública e como o que hoje virou um órgão autônomo, né, que antigamente não era um órgão autônomo, desculpa, uma entidade autônoma, né, uma instituição autônoma, que antigamente não era, fica esse questionamento que realmente tem muito a ver com a origem do direito, como uma forma de poder e uma forma de fazer com que essas pessoas sejam afastadas e não viabilizar esse acesso.
esse acesso não só à justiça, mas esse acesso à defesa. Então, eu acho que a questão polêmica da natureza jurídica da defensoria tem muito a ver com o início do direito penal, né? Com o direito inquisitorial, que realmente não buscava viabilizar essa defesa. Ainda falando sobre algumas garantias de defesa no processo penal, a gente tem o direito constitucional ao silêncio. O artigo 5º, inciso 63 da Constituição Federal estabelece como garantia fundamental do indivíduo no processo penal o direito de permanecer em silêncio na persecução do Estado ao ilícito, independentemente de sua natureza. Além disso, o artigo 136 do Código de Processo Penal afirma que o réu não está obrigado a responder às perguntas feitas, e seu parágrafo único diz que esse silêncio não poderá ser interpretado em prejuízo da defesa. Isso quer dizer que aquele que estiver perante uma autoridade pública dentro de um procedimento investigatório, ele não é obrigado a produzir provas contra si mesmo, ou seja, será garantido a ele o direito de não se autoincriminar. Sobre esse assunto, o STJ já decidiu que esses artigos que eu mencionei agora anteriormente, o artigo 5º, inciso 63 da Constituição Federal e 186 do Código de Processo Penal, esse parágrafo único, eles conferem ao acusado o direito ao silêncio ou à não autoincriminação, ao permitir que em seu interrogatório ele se cale acerca dos fatos criminosos que lhe são imputados, ou ainda, em via de consequência do princípio do sistema de garantias constitucionais, negue a autoria delitiva, sem que isso enseje apenas ação criminal ou mesmo valoração negativa dessas declarações pelo magistrado. Então, o que a gente pode entender disso é que mesmo que o acusado fique em silêncio sobre as acusações, ou até mesmo que ele as negue, o magistrado não poderá conceder a essas alegações uma conotação negativa, causando prejuízo à defesa. Ele pode até desconsiderar se comparar com outras provas, mas nunca entender de forma negativa. Outra garantia da defesa no processo penal é o princípio do indubio pro réu, que implica que, nos casos em que haja dúvida, a interpretação deve ser sempre em favor do acusado. Isso porque a garantia da liberdade deve prevalecer sobre a pretensão punitiva do Estado. Esse princípio está baseado na presunção da inocência, conforme Fernanda disse, em que ninguém é culpado até que se prove o contrário. Isso significa que alguém só pode ser condenado se existirem provas concretas. Se houver dúvidas ou falta de provas em relação à autoria ou à materialidade do fato, a ação será julgada em favor do réu, ou seja, ele será absolvido. Dessa forma, acaba evitando que uma pessoa seja condenada injustamente só pelo simples fato de ter sido acusada. Esse princípio está no Código de Processo Penal, em seu artigo 386, inciso 7, que diz que o juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça não existir prova suficiente para a condenação. Nessa mesma toada dessa proteção, dessa tutela jurisdicional, dessa tutela legal e constitucional das garantias de defesa, eu citaria também aqui o artigo 617 do Código de Processo Penal, que fala, a grosso modo, que em caso de trânsito em julgado de uma decisão para a acusação, ou seja, a acusação não recorreu dessa pena fixada, geralmente em primeira instância, essa sentença não pode ser agravada, no sentido de quê? Não agravada no sentido recursal. Essa pena que foi afixada não pode ser agravada pela instância superior, que é o que é geralmente conhecido como o princípio do non reformatio impejus. Não pode ser reformada a pena fixada no sentido de prejudicar o réu, mas nesse sentido de garantir essa proteção ao menor, nesse caso, o acusado em frente ao leviatã, que é o Estado. Agora, o ponto central dessa última análise aqui, nossa apresentação, é a garantia, uma das garantias constitucionais mais importantes que existem, inclusive para pessoas fora do direito da tutela constitucional das garantias de defesa, que é a existência do habeas corpus. O habeas corpus é um remédio constitucional, ou seja, uma ação constitucional autônoma, que é protetora de liberdades, ela tem como funcionalidade a proteção da liberdade, está prevista no artigo 5º, mais especificamente no inciso 58 desse rol de incisos do artigo 5º, e é uma ação autônoma, muito embora ela esteja incluída no capítulo de recursos do Código de Processo Penal, por algum motivo do legislador, é uma ação autônoma. O habeas corpus ele pode ser impetrado, em sendo um remédio constitucional, no caso de violência ou iminente violação da liberdade de ir e vir, a liberdade de locomoção do paciente, no caso de abuso de poder ou prática de ilegalidade por uma autoridade coatora.
Ou seja, essa figura da autoridade coatora é justamente esse agente do Estado, poderia ser um juiz, por exemplo, um agente jurisdicional do Estado, praticar uma ilegalidade, uma violação ao direito desse paciente, né, que vai sofrer essa persecução penal. Nesse sentido, é conhecida como a ação nobilíssima do direito constitucional. Muitas pessoas que são externas ao direito conhecem a figura do habeas corpus por ser uma coisa muito ouvida, muito falada, porque é um recurso com origens no século XIII, da época de João Sem Terra, 1215, na Inglaterra, que foi abrigada aqui no Brasil em 1823, com o alvará de Dom Pedro I, e é uma das garantias fundamentais da defesa, essa possibilidade de sofrer a persecução penal em liberdade, em ter seu direito de ir e vir tutelado, que ensina a liberdade, um dos princípios fundamentais do nosso Estado democrático de direito. Vou citar também aqui a figura do juiz de garantias, né, que é essa nova figura trazida pelo pacote anticrime, uma figura muito controversa, especificamente por membros do sistema de persecução, membros do Ministério Público, em específico, que quebraria o processo penal em uma fase investigatória. Um juiz de garantia seria responsável pela tutela dos direitos fundamentais nessa fase investigatória, e o juiz de instrução e julgamento seria responsável, justamente, teria que reler esse caso, ver esse caso, pegar esse caso para, no caso, com a intenção de ter a teleologia desse dispositivo, prover imparcialidade a esse segundo magistrado que faria, sim, a fixação de pena pela instrução e julgamento. Então, dito isso, essas seriam as garantias fundamentais outorgadas à defesa. A defesa realmente é a parte menor no processo penal, porque o acusado, frente à persecução do Estado, que tem todo um aparato investigatório, tem todo um pessoal escolhido a dedo, né, que ingressou nessas carreiras, o concurso de provas de títulos, às vezes não tem a opção de constituir uma representação, constituir um patrono. Então, essas foram as garantias à defesa do processo penal.